pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de The Bad Batch, dessa vez do terceiro episódio da terceira temporada, Shadows of Tantus, Sombras Gitantes. Mas calma que eu preciso mencionar alguns detalhes, não é mesmo? Por exemplo, o Crosshair, ele ainda está com a mão tremendo, né? Por conta, né, dos efeitos da hipotermia que ele passou lá no episódio 12, né, da segunda temporada, e também, né, dos exames que fizeram nele em Tantes. E, tipo, nós vemos isso logo no primeiro episódio dessa temporada. Outra coisa, toda quinta-feira estão atualizando lá o site oficial de Star Wars com as trivias dos episódios. Então nós temos sim algumas confirmações. Por exemplo, o primeiro episódio dessa temporada se passa mais ou menos uns 25, 26 dias após a Ômega ser capturada. E quando nós temos o salto temporal, fazem exatamente 164 dias em que ela está presa em Tantes, né? Então, mais ou menos uns 5 meses mesmo. Mas, enfim, outra coisa, né, outro detalhe, é que o planeta em que o Hunter e o Wrecker foram no episódio anterior, né, se chama Cetron. Ele é um planeta novo, então nós não temos nada, né, sobre ele ainda. E o Mox, aquele clone lá, né, líder dos jovens, que vimos no episódio anterior, é dublado pelo Daniel Logan, o ator que viveu, né, o jovem Boba Fett em Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones. E também dublou, né, o próprio Boba e outros clones mais novos em Clone Wars. Então, ele retornou aqui, né, fez a voz do Mox, que é um pouquinho mais velho que os outros dois cadetes, que foi, inclusive, quem dubla esses dois outros cadetes, né, o Dick e o Stack, é aquele cara que fez o garotinho em Deadpool 2. Eu não tô lembrado agora o nome dele, mas é um ator neozelandês, né? Também, que nem a Michelle Lang, que é a dubladora da Ômega. Mas vamos ir pro episódio mesmo, propriamente dito, né? Ele se inicia com a Ômega lá no quarto dela, já esperando a Emery pra fazer a rotina dela, né? Só que ela nota que tem alguma coisa diferente na base, tem mais soldados por aí. E aí ela pergunta, né, pra Emery o que tá acontecendo. E a Emery responde, né, que o Hemlock informou que a segurança aumentou porque é necessário. Vai vir um convidado inesperado pra base, né? E aí nós vemos o Crosshair saindo de um canto junto com outros clones e a câmera meio que dá zoom, né? Em um soldado lá com armadura preta. E muita gente já tá teorizando que é o Tech. Gente, vamos lá, né? Assim, é Star Wars, então sem corpo, sem morte. Não dá pra confirmar, cravar 100% que o Tech morreu. Eu gosto muito do personagem, mas particularmente eu acho que ele tenha morrido. Porque se ele sobreviveu e sofreu lavagem cerebral do Império, tipo, tá, vou ficar feliz se ele aparecer vivo? Vou. Mas, gente, vai tirar todo o peso e impacto emocional do final da segunda temporada, que foi o sacrifício dele, né? Mas, ok. Eu particularmente prefiro acreditar que esse soldado misterioso é um dos clones assassinos, né? O Atirador X, que nós vimos lá no meio da segunda temporada, que era um clone reprogramado do Império, né? Que quando o Rex foi interrogá-lo, mordeu uma daquelas cápsulas, né? De eletrochoque e morreu. Tanto é que aparece um desses no trailer, né? Então é bem possível que seja o mesmo. Mas, enfim. Muita gente está teorizando que possa ser o Tech. Mas, gente, lembram de Ahsoka, né? Que muita gente ficou se perguntando, né? Quem era o Marok, né? Tinha gente que dizia que podia ser o Starkiller. E acabou sendo, na verdade, só um inquisidor morto, né? Que tinha sido revivido por magia das Irmãs da Noite, por causa da Morgan Elsbeth. Então, pode ser a mesma coisa do Marok, um personagem totalmente aleatório. Mas enfim, no laboratório, né? O Dr. Hemlock fala que a Emery vai ficar encarregada do laboratório, né? Porque ele e a Nalaste vão ficar indisponíveis. E aí a Nalaste diz, não, deixa que eu cuido disso quando eu voltar, porque a Emery já tirou, né, a amostra de sangue da Ômega.
E a doutora Carr diz, não, a doutora Carr diz, não, eu cuido disso. E o doutor Hemlock fala, não, venha comigo. A Emery dá conta, tá bom? E aí, a Nalacê chega perto da Ômega, né? E fala bem baixinho só pra ela ouvir. Se eles analisarem sua amostra de sangue, você vai estar em perigo. Fuja antes que seja tarde. Por favor. E ela, por isso que você está descartando as minhas amostras? Ela, sim, vá ao laboratório, dê um jeito de acabar com a amostra, pegue meu datapad e use ele para escapar da base. Se esconda numa nave e escape do planeta, tá bom? E aí a Omega se pergunta, né, quem é o convidado pra Emery depois que a Nala C e o Dr. Hemlock saem, né? Só que a Emery só diz, olha, faça suas atividades, tá bom? Faça seus trabalhos, seus deveres. As duas estão no laboratório, a Omega vai tentar ajudar, né, com as amostras lá de sangue naquela centrífuga, mas a Emery diz, não, relaxa, eu cuido disso. Tá bom? Descansa um pouco. E aí a Omega fica meio assim, mas a amostra dela é a última que tá na roda da centrífuga, então dá tempo. Ela vai, né, pega o datapad da Nala C, escondida, né, e sai dali. Enquanto isso, no pátio, lá no hangar, né, nós vemos que tá uma comissão inteira de Stormtroopers, Clone Commandos, o Hemlock, a Nala C, para receber o convidado misterioso, que é ninguém mais, ninguém menos que o Imperador Sheev Palpatine, Darth Sidious em pessoa. Pois é. E eles ficam conversando, né? O Hemlock fala que tá conseguindo avançar lá, os experimentos dele, essas coisas. Ele, olha, você sabe que eu vim pelo projeto Necromante. Gente, name drop aqui, né? Nós já vimos esse projeto Necromante ser citado lá em The Mandalorian pelo Conselho das Sombras. Então, desde o primeiro, segundo ano do Império, Palpatine já tá pensando em criar um clone pra ele, aparentemente, né? Mas, enfim, eles vão, né, supervisionar esse projeto Necromante, que é onde o Hemlock levou a Nala C lá no primeiro episódio, né? E, tipo, tem uns 7 escudos, né, 7 portas, né, de lasers pra proteger o local. Então, é bem seguro mesmo, né? Mas, enfim, lá no bloco de celas, né, a Omega vai conversar com o Crosshair, nota que a mão dele tá piorando, né, tá tremendo cada vez mais. Ela diz, olha, vem comigo, Crosshair, a gente vai fugir daqui. Ele, você tem um plano? Ela, bom, eu vou improvisar, né? Tô improvisando minha fuga. Ele, sério isso? Ela, olha, só preciso que você distraia os guardas pra mim. Tá bom? Faz isso. E ele fica, tá bom. E ele chama a atenção, né, de um guarda e diz, abra essa cela agora e me entregue o seu blaster. Ele, o que você acha que manda na gente? Ele, eu sou seu superior, abra. Tipo, uma referência talvez aos truques mentais Jedi. Mas enfim, a Omega consegue colocar o datapad lá no painel, abrir a cela do Crosshair, né? Ele consegue lutar contra o guarda lá, desacordar ele. E ele também atordou outro guarda que estava indo atrás da Omega, né? Ele entrega um blaster pra Omega, fica com o outro, né? Os dois no modo atordoar. E eles vão até um outro console, né? Ele pergunta por que estão fugindo agora. E a Omega diz, olha, a Nala se mandou. E eu não vou sem você. Nós precisamos chegar até o hangar. E aí, né, eles notam conversas, né, dos Stormtroopers falando que o Imperador está ali. Ele, peraí, o Imperador está aqui. Ela, bom, eu não sabia os detalhes, né, mas faz sentido agora ele ser o convidado misterioso, ter tantos seguranças na base. E o Crosshair fala, essa é outra razão a qual hoje não é um dia para improvisar uma fuga. Ela, olha, você tá fora da cela, não tá? E, tipo, ele tá tremendo mais ainda a mão. E dá a entender que eles já tiveram essa conversa antes. E aí a Omega fala que todas as naves estão travadas no hangar. E a única livre é a do Imperador. Ele, você quer roubar a nave do Imperador? Ela vai estar muito protegida. E a Omega diz, peraí, eu sei de uma nave que caiu aqui em Tentis poucos dias depois que eu cheguei. Ela pode ainda estar lá na selva. Ele, como que uma nave que caiu vai servir? A Omega responde que se as comunicações ainda estiverem funcionando, eles podem contatar o Hunter e o Wrecker.
Enquanto isso, né, o Palpatine tá lá conversando com o Hemlock sobre os espécimes, né, que estão protegidos. E a centrífuga lá, rodando, que nem um relógio mesmo, criando mais tensão. E aí, né, o Hemlock fala que esses espécimes estão protegidos e com o tempo eles vão ter êxito, né? Mas ele precisa de recursos. O Palpatine fala que ele vai ter o que for necessário para garantir o futuro do Império. E aí, né, beleza. A Emery vai até o quarto da Ômega, porque ela pediu para ela descansar e vê que tá vazio o local. Ela fica meio assim, né? Então lá no canil, a Ômega e o Crosshair vão tentar sair pela rampa da Bethia. E aí, né, depois eles vão, né, escapar. Só, só que, tipo, os escudos, eles são muito rápidos. Então, os escudos fecham rápido, né? Então, eles vão ter que correr para não ficarem presos. Só que aí a Emery aparece dizendo, olha, Ômega, Crosshair, voltem comigo e ninguém vai saber que isso aconteceu, tá bom? Só que a Ômega fala, né, que não vai fazer isso, ela passou a vida confinada em caminho, ela não vai ficar confinada ali também. E ela fala, né, pra Emery, olha, você é como nós, é uma clone, vem com a gente. E ela responde, né, que isso não é possível. Então o Crosshair, né, muda o Blaster do modo letal para o atordoar e atordoa a Emery, né, que acabou dando tempo, né, de acionar o alerta. Então, corta a cena e nós vemos o Palpatine lá no hangar, né, junto com o Hemlock, e ele está dizendo que é essencial manter o segredo dessa base e dos experimentos, né, porque até mesmo alguns companheiros imperiais poderiam considerar isso que eles estão fazendo ali uma abominação. Basicamente o que eles estão fazendo, basicamente lhes falta visão, né? Mas enfim, ele diz que a genialidade do Hemlock é útil para o Império. E aí nós vemos realmente qual é a motivação do Hemlock, né? Ele quer ser nomeado ministro científico. E ele diz, né, que lutaria por glórias inéditas do corpo científico imperial, né? Mas o Palpatine diz, ó, tudo no seu tempo, tá bom? E aí, eles vão embora dali. E logo em seguida, o Hemlock é avisado que a Ômega e o Crosshair estão desaparecidos. Tipo, minutos depois do Palpatine falar, olha, essa base tem que ficar em segredo, segura. E aí, justamente, dois prisioneiros fogem. Ai, meu Deus, se o Palpatine souber disso, o Hemlock tava lascado, mas enfim. Ele pede, né, pra ativarem os escudos. A Ômega e o Crosshair conseguem escapar por pouco lá, né, pelo túnel da rampa, né, e se deparam na selva. Só que a Ômega não faz ideia de em que direção tá na nave. Então o Crosshair observa o transporte do Palpatine saindo, né, e diz que devem seguir o caminho, né, a trilha de voo, porque normalmente as naves fariam o mesmo percurso. Então, se eles seguirem essa trilha, vão acabar chegando na nave lá, né. E aí, beleza. Quando o Hemlock vai até o canil, ele encontra a Emery, né, que está se recuperando. E ela fala, né, que a Ômega e o Crosshair conseguiram escapar porque ela estava com o datapad. E ele manda, né, a patrulha liberar os Lurker-Hounds. E ela, senhor, mas eles não os trarão vivos. Ela, os prisioneiros fugiram. Tá na hora de parar de pegar leve com eles. Volte para o laboratório, doutora Carr. E aí, né, ele fica suspeitando da Nala C, porque não teria como a Ômega pegar um datapad escondida, sem ninguém perceber, né? E ele manda meio que prenderem, né? Levarem a Nala C pra outro canto. E aí, a Ômega tá correndo com o Crosshair, eles captam algo, né? Só que ela tropeça. E aí os Lurker-Hounds estão se aproximando, né? O Crosshair vai e ajuda ela, então faz um paralelo com o primeiro episódio, que ele disse que se fosse ele no lugar da Ômega com a oportunidade de fugir, não pensaria duas vezes em deixar ela pra trás. Mas não, ele voltou por ela. Ele foi ajudar ela a levantar, pegar o datapad. Os Lurker-Hounds estão se aproximando, só que então eles veem uma criatura que parece um urso bem bizarro que se chama Dryax. E os Lurker-Hounds começam a lutar contra o Dryax, né? Dando tempo pra Ômega e o Crosshair chegarem na nave. Mas as comunicações já eram. E aí eu já fico, puxa, que coisa. Olha, foi mal, Crosshair. Eu realmente pensei que ia dar certo, mas sei lá. E ele aí, não desista ainda. Você nos trouxe até aqui, né? Nós ainda não perdemos. E aí os Stormtroopers, né? Os Clone Commandos detectam energia no setor 4 e vão até lá.
E aí o Crosshair vira pra Omega e diz, olha, o Tech te ensinou o plano 72? Ela, sim, ele me fez memorizar todos os planos. Ele, é claro que fez, ele dá um sorrisinho, né? Tem gente teorizando que o Crosshair ainda não sabe que o Tech morreu. Mas, gente, já fazem uns 5 meses, né, que a Omega e ele estão lá. E já julgar, né, pela forma como eles estavam conversando, provavelmente ela ia visitá-lo todos os dias. Então, tenho certeza que ela já deve ter informado que o Tech morreu. Tanto é que ela só mencionou o Hunter e o Wrecker mais cedo no episódio. Então, sim, eu acho que o Crosshair já sabe que o Tech morreu. Mas, enfim, eles vão executar o plano 32, né? Basicamente, o Crosshair vai ficar distraindo eles, enquanto a Omega vai tentar roubar a nave que os Troopers estão vindo. Só que aí, né, o Crosshair meio que vai atirar, a mão dele ainda tá tremendo. E aí ele fica, ai, que raiva. Mas ele atira, ele chama a atenção dos soldados lá, né? A Omega vai subir pela corda da nave, só que ela é avistada. E aí quando o Trooper vai atirar nela, ela é salva por quem? Pela Butcher. Ela tá viva, uhul! E aí o Crosshair luta contra os Commandos, né? A Omega vai, ela atordoa o piloto, pega a nave, né? Começa a atirar lá pra distrair os Clone Commandos, separar eles do Crosshair, né? E aí ela deixa a nave pairando, a Butcher também vai ajudando o Crosshair lá. O Crosshair entra na nave enquanto a Omega vai dando cobertura. É bem coordenado o plano com esses dois que nunca trabalharam juntos antes. Bem bacana, né? Mas aí no laboratório, a centrífuga finalmente chega na vez do sangue da Omega e começa a apitar na amostra, né? E aí a Henry olha meio curiosa, né? Então a Omega, o Crosshair e a Butcher saem voando na nave. O Hemlock dispara um monte de tais, né, atrás deles, e eles atingem um dos motores. Mas a Emery corre para o laboratório dizendo para não derrubarem a nave, né? Pois a amostra de um clone transferiu o nível de midi-chlorians suficiente. Ou melhor, reagiu bem. Ele, sem degradação, né, do espécime. E aí o Hemlock diz, não, o CT-9904 já foi descartado há muito tempo. Ela, não, é a Ômega. E aí o Hemlock diz, tá bom, recuem, precisamos dela viva. E aí a Omega e o Crosshair saltam pro hiperespaço e conseguem escapar. Uhul! A gente pensou, né, que eles iam ficar por vários episódios lá, que seriam resgatados pela Clone Force 99. Mas não, é apenas 3 episódios, eles já meteram o pé de lá sozinhos. E é isso, né. O Hemlock percebe que eles fugiram, mas diz que foi um mero contratempo. Ele tem todos os recursos imperiais à disposição, né. E ele diz que vão achar a Ômega. E assim se encerra o episódio. Mas calma, gente, eu vou explicar uma coisa. A Ômega provavelmente não é sensitiva à força. Se vocês forem lembrar lá da explicação do Qui-Gon, né? No episódio 1, Ameaça Fantasma, ele fala que midi-chlorians existem em toda força viva. A própria força revolve, né? Cada organismo vivo. Acontece que a da Ômega meio que reagiu bem sem mutar com uma contagem alta de midi-chlorians. Pronto, vamos lá. Não tem a centrífuga onde ficam as amostras de sangue? Pronto. Quando chega na vez delas serem examinadas, um sangue lá, né, contendo midi-chlorians, essas coisas, provavelmente de algum sensitivo à força, né, que é o espécime, jogam algumas gotas de sangue dele com alguma amostra de sangue de clone. A da Ômega reagiu bem sem degradar o espécime, ou seja, ela é compatível. Ela pode receber sangue, né, uma contagem alta de midi-chlorians, sem dar problemas nela. Ou seja, ela é uma boa doadora. É basicamente isso. E quem é o espécime? Pode ser um clone do Palpatine, ou pode ser algum Jedi, né, algum sensitivo à força que foi capturado após a Ordem 66. Porque, poxa, já deve ter os Inquisidores por aí, né? Então, é bem provável. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique Deus, coração. Jesus te ama. Eu vejo vocês na semana que vem com a review do episódio 4. E que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.